Para a maioria das mulheres, cabelos saudáveis revelam muito sobre a personalidade e a autoconfiança. Justamente por isso, o enfraquecimento e a perda dos cabelos têm impactos importantes para muitas de nós. No climatério, a mudança na estrutura capilar e a queda dos cabelos são queixas comuns. Nessa fase, as mulheres podem perder até 40% do volume total dos cabelos, se não derem a devida atenção às madeixas. Para falar sobre isso e dar algumas dicas para minimizar os danos causados aos cabelos durante essa fase da vida, a gente conversa com ele, o biomédico e papai do Álvaro, o tricologista Dr. João Gabriel. Tudo bem? Tô feliz. Adorei esse último título. Não é? Papai do Álvaro, acho que é o mais legal de todos. Vai ser um ano diferente, né? Vai, totalmente. Que gostoso. A Nath tá bem? Graças a Deus. Mandou um grande beijo para você, pro Léo. Ela não pôde estar aqui, tá um pouquinho cansada porque a barriguinha já tá crescendo bem. Falta quanto tempo, doutor? Pouco mais de um mês. Ela acabou de completar 30 semanas e aí a previsão do nascimento do Álvaro tá ali entre o dia 15 e dia 20 de janeiro. Olha, perto das menininhas do Léo. Vai nascer todo mundo junto, Vai nascer todo mundo junto. Dia 20 tá programado. A gente marca um especial só com as crianças aqui. Um especial Ia ser bom, doutor. Não, tá programado pro dia 20 também, mais ou menos ali a segunda quinzena. Doutor, a gente vai fazer as comemorações junto, dividir os aniversários, doutor. Totalmente, verdade. Dura que eu vou pagar mais de qualquer jeito, que são duas, né? Vamos rachar esses aniversários aí, viu? Maravilhoso. Doutor, quando a gente fala sobre isso, sobre a saúde das mulheres, a gente falou um pouquinho da gestação, Sim. né? E quando a gente vai falando do climatério, que é aquele momento que a gente vai achando que a gente já está ficando mais impaciente, os hormônios vão ficando mais turbulentos do que eles já são. Menopausa, iniciando a menopausa, os cabelos também sofrem, doutor? Isso é algo muito engraçado do ponto de vista de chamar atenção, né? Não engraçado de ser cômico, né? Mas o engraçado de chamar atenção. Eu estava fazendo uma reflexão esses dias agora, porque o cabelo, ele tem um peso muito mais importante para a mulher do que para nós homens. Só que as mulheres, elas passam a vida inteira com uma série de obstáculos tentando tirar o cabelo de vocês e fica toda hora tentando esquivar de alguma maneira e toda hora a natureza está tentando derrubar o cabelo da mulher. É uma coisa assim muito louca quando a gente fala de natureza. Isso é muito triste, é uma perseguição, doutor. É uma perseguição, porque a mulher gosta muito do cabelo, mas todo momento é quase uma gamificação na qual a mulher toda hora tem que passar de fase para conseguir manter os cabelos. Exato. Nós até falamos da última vez justamente sobre queda de cabelo ali no pós-gestação. E quando a mulher chega numa determinada idade, isso também pode acontecer. Por que que isso vai acontecer? Uma série de fatores, e entre eles nós também temos que falar do envelhecimento do nosso corpo. O nosso corpo, ele perde performance, ele perde funcionalidade quando a gente envelhece. Elasticidade. Elasticidade. Vamos pensar, por exemplo, no que o cabelo é, até se baseando numa árvore, numa planta. Tá. Uma árvore, quanto mais forte, mais densa ela precisa estar plantada onde? Num solo forte, fértil e denso, com uma boa quantidade de terra e muito bem adubado. Quanto maior for essa árvore, mais denso tem que ser o solo. Então ela precisa de espaço. Não dá para plantar uma árvore num vasinho pequeno de flor. Então quando a gente pensa, por exemplo, no cabelo, ele é a mesma coisa. Onde que o cabelo está plantado? Na pele, lá na pele do couro cabeludo. Já percebeu que muitas pessoas, conforme envelhecem, elas passam a ter quase pelo nenhum no corpo? A pele, ela se torna, parece que, mais fina e totalmente peladinha? Sim. Por quê? A derme, que é a camada mais grossa da nossa pele, ela atrofia. Ela perde o colágeno, ela perde a elastina, ela perde toda a estrutura de organização e sustentação. E com isso, o folículo também não tem onde se manter ancorado. Isso também acontece no couro cabeludo. O nosso couro cabeludo, ele atrofia com o tempo. A gente perde gordura embaixo da pele, que a gente chama de gordura subcutânea. Então, dessa maneira, quando a gente vai perdendo toda essa matriz, isso faz com que a pele ela perca esse ancoramento que vai sustentar o cabelo. Então, um dos fatores no período da menopausa, ali na fase do climatério, está justamente relacionado ao próprio envelhecimento. Mas tem uma maneira da gente conseguir retardar esse processo. Uma coisa que também está muito ligado às mulheres nessa fase é a sarcopenia. Inclusive, hoje, um pouco mais cedo, eu recebi uma pergunta no Instagram que me deixou bastante entristecido no contexto que ela se enquadrava. Era uma moça jovem de 34 anos que havia me dito que ela já estava com diagnóstico de sarcopenia. E sarcopenia, para quem não sabe, é a perda de massa muscular.
Então é uma desordem funcional. Imagina, você perde força muscular, você vai ter dificuldade para se locomover, vai ter dificuldade para andar. Você pode até desenvolver de maneira mais precoce incontinência urinária em algum momento. Você não tem densidade nos seus músculos. Não tem mais força, né, doutor? Não tem força. Então, atividades básicas como levantar de uma cadeira sem precisar se apoiar com as mãos se torna mais difícil. Só que isso era esperado em mulheres com 60, 70 anos. Agora, uma pessoa jovem com 34 anos, isso acontece porque estamos pautados numa alimentação muito ruim. Falta de proteína, logo não tem como sustentar os músculos. Então, dessa maneira, se está faltando para o músculo, imagina se está tendo colágeno para a pele. Não tá. Não tá. O próprio cabelo ele é feito de proteína, que é a queratina. Vai faltar também. Então, dessa forma, o cabelo vai se tornar menos brilhoso, vai se tornar mais poroso, mais opaco. Aquele cabelo que não tem mais modelagem no rosto. Então, a gente acelera esse envelhecimento quando a gente não come bem. Tudo, né, doutor? E é interessante isso que você fala. É necessário a gente perceber que a gente está envelhecendo. Exato. E tudo vai envelhecer. Totalmente. Né? Quando existe alguma forma da gente, sei lá, melhorar essa qualidade do couro cabeludo, por exemplo, sei lá, diminuindo tinturas, porque às vezes as mulheres nessa época, daí que a gente faz mais ainda, né? Tem gente que não gosta do cabelinho branco, por exemplo, e aí vai usando mais produtos. Isso também prejudica, acelera, doutor, ou não? Com base na minha experiência e também com o que eu estudo de cosmético capilar, tonalizar o cabelo, cobrir o cabelo branco, não traz nenhum prejuízo. O que pode acontecer? O fio ele vai ficar mais ressecado. Então você tem que investir mais em cronogramas capilares. Máscaras de hidratação, máscaras de nutrição. A gente pode até fazer um dia um programa só para a gente falar dessa parte de cosmético capilar, porque o assunto se estende bem. Legal. Então, quando a gente pensa em tratamento do fio, é algo que é importante e quando você vai adicionar química, precisa se atentar a isso. Tem aquelas mulheres que não gostam do trabalho de ir até o salão, tonalizar o cabelo toda semana ou a cada 15 dias, ou quiçá uma vez ao mês. E tem aquelas que não têm paciência para fazer em casa. E às vezes em casa nunca fica tão bom quanto no salão. Então, dessa maneira, qual que é uma alternativa? Fazer luzes. Por exemplo, o seu cabelo como é muito bem feito. Então, com um bom profissional, um bom cosmético, você consegue abrir a cor do seu cabelo e clarear. Dessa maneira, os brancos eles ficam muito mais discretos. Tanto que tem alguns tons de abertura da cor que se aproxima muito do platinado. Então, dessa maneira, ficar discreto, você precisa tonalizar com menor frequência. Então, talvez seja uma transição tranquila para as mulheres. Aí você pergunta, João, faz mal isso? Não, não faz mal. Mas o seu cabelo ele vai ficar mais ressecado. Então você vai precisar investir em mais cosméticos. Então tem jeito. Então uma maneira que eu acredito que possa ajudar muito nesse processo e manter os cabelos realmente belos e volumosos é você fazer aquilo que vai prolongar a sua saúde como um todo. Beber 1 litro de água para cada 20 quilos de peso corporal. Esse é o cálculo ideal. Tem 60 quilos? 3 litros por dia. Tem 80 quilos, 4 litros por dia. Aí eu tenho, às vezes, algumas pacientes ou algumas seguidoras no Instagram que falam, mas eu tenho que beber tudo isso de água? Aí eu sempre jogo de volta. Eu falo, então faz o seguinte, se você acha que está bebendo muita água, talvez você precisa verificar se o seu peso está um pouquinho desalinhado com aquilo que é mais saudável para você. Então, dessa forma, se faz um alinhamento e já cuida de duas coisas. Já cuida da saúde do cabelo, cuida da hidratação e cuida da saúde fisiológica no geral. Mas é importante beber água, porque a nossa pele ela é uma estrutura que a gente chama de higroscópica. Ela retém água. Então, se você não bebe água, a pele ela fica ressecada. Aí fica aquela pele, um aspecto escama de peixe, desidratada. Isso também vai fazer com que o seu cabelo não tenha bom encoramento, que a sua pele fique craquelada. Então, também beber água é uma forma de manter a pele mais jovem. Até porque a maioria dos cosméticos e procedimentos estéticos de clínicas e consultórios, eles se baseiam no uso do quê? De ácido hialurônico, que ele é uma molécula higroscópica. Então tem pessoas que falam, eu não gostei do meu preenchimento, por exemplo, nada a ver com o nosso assunto, mas fala, não gostei do meu preenchimento. É porque essa pessoa não bebe água. Tem pessoa que faz procedimento para emagrecimento, aquele ultrassom, microfocado e parecidos. Só que o ultrassom, ele vibra moléculas de água. Aí tem pessoa que fala, nossa, eu gastei uma fortuna em procedimento estético e eu não estou tendo resultados. Porque a pessoa não bebe água. Logo, o ultrassom ele tem que vibracionar as moléculas de água. Se a pessoa está desidratada, ele vai vibracionar o quê? O quê? Não tem nada ali? Exatamente.
Então, hoje as pessoas elas também têm que beber mais água. Então, isso vai colaborar muito com isso. Boa. A gente tem um depoimento aqui bem interessante, a gente vai assistir junto. Boa tarde, Abi. Meu nome é Conceição, eu tenho 65 anos de idade e ultimamente eu estou com uma grande queda de cabelo. É uma queda que chega a ser preocupante porque eu sempre tive o cabelo muito farto, bonito, brilhoso, sedoso, o cabelo inteiriço, né? Aquele cabelo bem inteiro mesmo. Nossa, eu não tinha fios quebrados. Agora não. Além de estar dessa forma, caindo muito, eu converso com você e o meu cabelo está caindo. Solta, eu passo a mão, os fios soltam. Quando eu penteio, caem chumaços. Quando eu ia ao salão de cabeleireira, eu era elogiada. Quando eu fazia escova, era aquele brilho, aquele cabelo bonito, inteiro, né? Agora ele cai de uma forma que eu parei até de tingir o cabelo, porque eu tenho muitos cabelos brancos devido à idade, mas eu não tenho tingido, porque eu fiquei preocupada, assustada. Quando eu me olho no espelho, eu falo, não pode ser. Antes eu prendia o cabelo, que eu gosto de prender, e assim... E eu dava só uma volta, muito duas. Hoje eu dou 3, facilitando até 4 voltas, porque não tem mais cabelo. Olha aqui, olha, pouquíssimo mesmo. Interfere muito na estima, né, doutor? Totalmente. E não importa a idade. Todas as mulheres ficam bastante entristecidas com isso. Exato. E a gente fica meio murchinha. Doutora, a gente viu ali um pouco o couro cabeludo dela. Eu queria que você explicasse um pouquinho como que isso acontece, porque ele fica bem espaçoso mesmo. A gente consegue ver um pedacinho do couro cabeludo dela, né? Fica. Inclusive, vamos voltar um pouquinho e reparar na fala dela. Ela, o meu cabelo tem caído bastante. Uma coisa que as pessoas de casa precisam entender é o seguinte: quando o cabelo ele cai intensamente, a gente chama isso de eflúvio telógeno. Quando o cabelo para de nascer, a gente chama isso de alopécia. Aí existem vários tipos de alopécias. No caso dela, claro que não a examinei, mas de um modo mais amplo, avaliando assim de forma geral, ela aparenta ter alopécia androgenética. A alopecia androgenética é uma desordem que afeta 40% das mulheres dos 30 aos 40 anos de idade. E conforme cada década de vida daí em diante, aumenta 10%. Então, na faixa da idade dela, 65 anos, ela disse, 60% das mulheres podem apresentar algum grau de alopecia androgenética. Então, é um grau muito alarmante. Cada 10 mulheres, 6 desenvolvem alopecia androgenética em algum momento da vida. É muita coisa. Gente, eu tô fazendo as minhas contas aqui, desculpa, eu fiquei até com a boca aberta agora que eu comecei a fazer as minhas contas. Isso é mais ou menos 60 milhões de mulheres somente no Brasil. É muita coisa. É muita coisa. E então, o que significa? Quando atinge esse ponto, por quê? Nós temos vários hormônios sexuais no nosso organismo. Entre eles, nós temos a relação entre a testosterona e o estradiol, ou o DHT, que é um derivado ali da conversão da testosterona por uma enzima chamada 5-alfa-redutase. Então, a testosterona encontra a 5-alfa-redutase e vira um DHT. O DHT, ele atrofia o folículo capilar e gera um afinamento e a interrupção do novo nascimento do cabelo. Então, o cabelo para de nascer, tornando-se mais fino e minguado. Só que existe uma outra enzima chamada aromatase, que ela também converte a testosterona, mas em estradiol. O estradiol faz o efeito oposto, ele estimula o desenvolvimento do cabelo. Então, dessa maneira, quando a mulher atinge essa determinada idade, ela passa a ter uma atividade um pouco menor da aromatase. Tanto que a mulher passa a ter níveis mais baixos de estradiol no climatério, principalmente na menopausa. Aí, dessa maneira, qual é o hormônio que se sobrepõe? O DHT. Por isso que não é atípico você observar mulheres depois dos 50, 60 anos começam a desenvolver pelos na região do rosto, não é? Com pelinhos no queixo, pelinhos na mandíbula, algumas desenvolvem um pouco mais de acne também nessa região. Então, toda essa região da mandíbula é uma região mais androgênica. Tanto que homens não têm uma mandíbula um pouco mais proeminente, mais quadrada. É uma característica androgênica, promovida pelos hormônios sexuais, digamos, masculinos. Então, a mulher, no climatério, menopausa, ela passa a ter um perfil androgênico maior. Os receptores ficam mais ativos, mais sensíveis. Então, dessa maneira, a mulher ela pode apresentar pelos onde não gostaria. E onde ela gostaria de ter, que é a cabeça, passa a ter menos. Então, são todas características promovidas por essa alteração do perfil hormonal. A mulher deixa de ter um perfil mais estrogênico para ter um perfil mais androgênico. Mas isso é tratável.
Então, Reposição, doutor, hormonal ajuda ou não? A reposição hormonal ela vai ajudar nesses sintomas mais sistêmicos. Então, um bom endocrinologista, um bom ginecologista, ele vai conseguir fazer essa orientação de reposição hormonal. Só que eu falo pela minha experiência, tá? Fazer a reposição, ela não impacta tão diretamente no cabelo. Vai causar alguma melhora? Vai. Só quando a gente fala do sistema capilar, é outro universo. Então, essas enzimas, elas ficam desreguladas. Então, a gente tem que entrar com princípios ativos específicos para regular no folículo capilar. Então, a gente entra com o que a gente chama de inibidores seletivos da 5-alfa-redutase 2, que é a enzima que está ligada à atrofia do folículo e afinamento do cabelo. Então, a reposição hormonal, ela não vai conseguir impactar tanto no cabelo. Vai melhorar? Vai. O cabelo vai se desenvolver um pouco melhor? Vai. Só que vai ser secar gelo se os receptores já estiverem muito sensíveis. É como se já tivesse lotado de tomada. Você pode até tentar tirar as tomadas, né, desplugar, mas já tem muita tomada ativa. Então a gente tem que fazer uma inibição mais específica. Só a reposição hormonal não vai dar conta disso. E, doutor, é possível a gente prevenir, por exemplo, saber, doutor, examina para mim meu couro cabeludo, é possível eu ter uma alopecia, alguma coisa, é possível eu tratar antes disso acontecer ou não? É possível. Para as mulheres que têm um pouco mais de receio e medo disso, o que eu recomendo? Quando você percebeu que o comprimento do seu cabelo, você já está dando mais nós com a xuxinha para analisar, só que o couro cabeludo ainda não está à mostra, procura um tricologista. Um que tem experiência que ele vai conseguir te acompanhar bem. Ou num segundo contexto, existe um teste genético que dá para fazer um mapeamento. Só que eu acho que ele é uma faca de dois gumes. Por quê? Ao mesmo tempo que você pode fazer para prevenir, você pode fazer e ficar se angustiando à toa. Por quê? O mapeamento genético ele não é preditivo de diagnóstico. Ter o gene expresso não significa que vai ter o problema. Então, eu acho que não vale a pena nesse contexto. Vale a pena quando você percebeu que o seu cabelo está alterando em estrutura. Aí sim, fazer um trabalho, fazer um cuidado vai valer muito a pena. Agora, quer fazer um cuidado de um modo mais amplo? Suplementa ali com orientação de um profissional ou às vezes um suplemento bacana que tem boa qualidade, vitamina B12, ferro, vitamina D, consuma mais proteínas. Nós temos várias proteínas em pó. Temos o whey protein, que é proteína derivada do leite. Nós temos proteínas vegetais, nós temos proteína animal. Então, existem vários tipos de proteína em pó que pode facilitar. Porque tem muitas mulheres que falam, eu não gosto muito do gosto do ovo, eu enjoo fácil, à tarde eu não sinto muita fome. Então, o que você faz? Pega uma proteína dessa em pó, bate com uma fruta. Ou simplesmente mistura num cálice de água, mexe com uma colher, saboreia. Por quê? Você pode até fazer um smoothie nesse calorzão, fica bem gostoso. Tem vários sabores, tem chocolate, tem morango, tem banana, tem isso, aquilo, outro. É uma forma de você ingerir mais proteínas. Então, melhorou esses 4 nutrientes, B12, ferro, vitamina D e proteína, você já vai ter mais qualidade capilar. Agora, nos casos de uma alopécia androgenética, aí vai precisar de fato de um acompanhamento profissional, porque nós não temos pronto no mercado um suplemento que consiga resolver esse tipo de situação. Aí vai precisar de uma fórmula. Boa. Doutor, deu várias dicas aqui pra gente agora, né? E a gente queria chamar um depoimento, porque as mulheres, às vezes, elas se abraçam, e isso é bem interessante quando a gente começa a se juntar para falar de um mesmo tema. E é mais ou menos isso que a gente vai ver agora. Olá, eu sou Sueli Souza, criadora do perfil Menopausando. Há mais ou menos 3 anos eu falo sobre menopausa nas redes sociais. A queda de cabelo é um sintoma importante da menopausa, afinal de contas, menopausa não é só os fogachos, os calorões, né? São mais de 70 sintomas e a queda de cabelo é um sintoma bem importante. E eu sofri bastante com a queda de cabelo na perimenopausa, tive que buscar um tratamento, né? Usar um shampoo dermatológico que me auxiliou aí a diminuir a perda de fios. A partir aí do momento da chegada do climatério, nós já podemos notar alterações no nosso cabelo, né? Alterações de textura, os cabelos ficam mais finos, perda de brilho, a queda, e isso tudo por conta da diminuição da produção de estrogênio. Legal, exatamente o que o doutor explicou aqui, né? E é interessante você de casa que assistiu, de repente também dá para conversar entre as mulheres, né? O que você está fazendo, o que você está repondo. Mas é a saúde, né, doutor? É o que eu tomo, o que eu como, que vai pro meu corpo todo. Exatamente. Então, para ter um cabelo bonito, você tem que adubar bem
o seu organismo. E com isso você vai colher muitos benefícios, além de um cabelo lindo e saudável. Com certeza. Obrigada, doutor. Feliz de Volte estar aqui. sempre, viu? Dá vontade de ficar conversando muito tempo aqui com o doutor. Você aí de casa aproveita para seguir o doutor na internet. Ele responde todas as suas dúvidas, faz vários vídeos lá, @doutorjoãogf, tá bom? O telefone é o 11 95 226 8060. Beijos para vocês. Gratidão, viu? Abi. Obrigado. E nos mantenha informados, doutor. Com certeza. Quando nascer, eu avisarei. Com certeza.